Quineia é amplamente reconhecida no mercado de fundos imobiliários pelo seu trabalho à frente da gestão de grandes FIIs. Por exemplo, se você pegar os 5 maiores fundos imobiliários em patrimônio líquido hoje, 3 deles são geridos pela Quineia. Eu estou falando do Canip, do KNCR e do KNRI. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre um quarto fundo da Quineia, o KNHY, que também é um fundo de papel, mas com uma estratégia um pouquinho diferente. Você provavelmente conhece ou já se deparou com algum fundo da Quineia na sua vida de investidor. Bom, aqui na tela eu estou colocando como que a Quineia divide as suas estratégias. Aqui estão os fundos de papel. Somados, eles representam mais de 20 bilhões de patrimônio líquido. Nós temos aqui, no eixo horizontal, o IPCA e o CDI, e no eixo vertical, maior ou menor risco. E nós vemos que a gestão, ela segrega essas estratégias, como por exemplo, nós temos aqui o Canip, um fundo de quase 8 bilhões de patrimônio líquido, sendo um fundo de baixo risco e atrelado ao IPCA. Do outro lado, a gente tem o KNCR, que é um fundo também de baixo risco, mas atrelado ao CDI. No meio nós temos o KNSC, com mais de 1 bilhão de patrimônio líquido, que mescla as estratégias IPCA e CDI e assume riscos intermediários. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar do KNHY, que é um fundo também com atualmente quase 2 bilhões de reais de patrimônio líquido, atrelado ao IPCA, mas ele tem uma estratégia de risco um pouco mais arrojada. O que leva a esse risco mais elevado? Bom, quando nós abrimos as carteiras desses fundos, a gente tem que o Canip e o KNCR, eles acabam financiando imóveis que já estão locados, são chamados imóveis performados. Então são créditos atrelados a imóveis já desenvolvidos e já locados. E quando nós abrimos a carteira do KNHY, que é o Quineia High Yield, que é justamente de retorno mais elevado, a gente vê que ele financia já imóveis em construção ou tem uma carteira de devedores pulverizada. Olhando aqui para o segmento, a gente tem que 44% do patrimônio líquido do KNHY está no segmento residencial, seguido pelo segmento de escritórios com quase 25%, shoppings 12%, logístico e outros segmentos. Então, olhando para o retorno mais elevado, a gente pode ver as taxas de remuneração do portfólio. Nós temos 80% atrelado ao IPCA, com uma taxa média de IPCA mais 10,6% ao ano, que é uma taxa bem elevada frente aos seus pares. CDI mais 5% em 18% do portfólio, um pouquinho de fundo imobiliário e também uma parte em caixa, ali atrelado à Selic. Bom, deu para perceber que é uma carteira que tem taxas sim mais elevadas, no entanto, ela corre esse risco financiando projetos com devedores com risco de crédito moderado. Ela não é uma carteira que toma risco muito alto, uma carteira que vai para segmentos muito arrojados, mas sim é uma carteira que vai justamente para o financiamento de obras residenciais ou mesmo atrelada a uma carteira de devedores pulverizados. Hoje, o portfólio do KNHY é composto por mais de 70 CRIs que financiam projetos como, por exemplo, o Edifício Luna, aqui em São Paulo, além de fornecer créditos para incorporadoras como, por exemplo, a MRV, sendo esta a maior devedora do fundo atualmente. Essas exposições todas apresentam garantias reais em localizações líquidas e que foram estruturadas pela própria Quineia. Então a gestão tem um conhecimento aprofundado de toda a estrutura que aquele CRI engloba. E essas são características importantes quando nós vamos assumir mais risco em fundos de papel. Você precisa de uma gestão especializada e você precisa de uma estrutura de garantias bastante robusta. Essas duas características juntas fazem com que você consiga sim ter uma remuneração um pouco mais alta, mas ao mesmo tempo consiga controlar o risco que você está se expondo. Tanto é que, olhando aqui para o desempenho do KNHY, nós vemos um comportamento bastante interessante, superior ao IPCA do período e também superior ao IFIX. Todas essas características fazem com que o KNHY não tenha tantas janelas de oportunidades de compra abaixo do valor patrimonial. Tanto é que esse gráfico aqui mostra que o PVP médio, ou seja, a razão entre preço e valor patrimonial histórica desse fundo, é de 1,03 vezes, ou seja, na média, ele está sendo negociado com 3% de ágio frente ao seu valor patrimonial. Então, são raras as oportunidades que os investidores têm de comprar KNHY abaixo do seu valor patrimonial.
Bom, e o KNHY, ele está realizando sua sexta oferta de cotas. Ele tem um objetivo de captação de 725 milhões de reais, podendo, caso haja um excesso de demanda, chegar até 1 bilhão de reais aproximadamente de captação. A gente costuma analisar aqui na EK Research as emissões de acordo com dois objetivos, um de curto prazo e um de médio a longo prazo. O de curto prazo diz respeito ao preço. No entanto, quando a gente fala de fundos de papel, não há um objetivo claro e imediato de ganho de capital. Geralmente, bons fundos de papel com boa carteira de crédito sempre estarão oscilando próximo ao seu valor patrimonial, não abrindo essas janelas que, quando são abertas, às vezes nem são oportunidades, mas sim, às vezes, até alguma armadilha ou algum problema em relação à saúde financeira de boa parte dos devedores desses fundos. Nesse caso, no momento que eu gravo esse vídeo, a diferença entre o preço de emissão do KNHY e o preço de mercado hoje no mercado secundário do KNHY é de mais ou menos 1%. Então esse ganho de curto prazo a gente não espera mesmo que ocorra na maioria dos fundos de papel, mesmo durante as emissões. Inclusive, você pode acessar todas as datas e todos os detalhes sobre essa oferta no nosso relatório completo. O link para acesso vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bom, então vamos para o nosso objetivo de médio a longo prazo, que é justamente a destinação de recursos. Como que o fundo irá aplicar este dinheiro que estará entrando no caixa? O KNHY sinalizou uma lista de ativos-alvo que é condizente com sua atual estratégia de investimento. São devedores pulverizados do segmento industrial e alguns galpões logísticos também. No caso, a média de remuneração desse portfólio está em PCA mais 10,5. E aí nós temos dois fatores interessantes aqui. O primeiro é que o fundo vai diluir aquela participação de 18% em CDI que eu comentei anteriormente. Então ele irá aumentar sua participação em PCA e, consequentemente, diluirá a exposição ao CDI, o que nós consideramos hoje positivo. E o segundo fator é que ele vai conseguir diversificar melhor o portfólio, vai chegar a quase 90 operações na sua carteira de crédito, além de conseguir manter a sua taxa de remuneração em cerca de PCA mais 10,5. Em um momento de queda de juros, como que estamos vivendo agora, essa taxa real de 10,5% é bastante atrativa, bastante interessante que o fundo consiga travá-la na sua carteira de crédito, e é isso que o KNHY está buscando. Nós aqui na EK Research estamos estimando um ganho em proventos de aproximadamente 12,5% no primeiro ano para os participantes da oferta. Essa rentabilidade de proventos é bastante interessante justamente devido a esse ciclo de queda de juros que nós estamos vivendo, mesmo que o KNHY não seja um fundo conservador no seu sentido de crédito, e nem é o objetivo do fundo. Se você quiser entender melhor os detalhes dessa emissão, entender melhor qual é o objetivo do fundo, os projetos que ele financia, acesse nosso relatório completo sobre a sexta emissão de cotas do KNHY. O link para cadastro está aqui na descrição desse vídeo. E agora me conte aqui nos comentários, você tem algum fundo da Quineia ou já investe no KNHY?